Alguns profissionais entendem que a sua produtividade está diretamente relacionada ao número de tarefas que executam ao longo da jornada de trabalho. Por exemplo, ao ticarem 8 itens na agenda, ficam felicíssimos, especialmente quando até ontem conseguiam cumprir em média 4 ou 5. O problema é que algumas dessas mesmas pessoas estão caindo em uma armadilha, a armadilha da falsa produtividade. E é sobre isso que nós vamos conversar no nosso Drops de Liderança de hoje. Se é a sua primeira vez por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like se você curtiu o conteúdo, ok? Vamos lá então, vamos falar sobre a falsa produtividade e para isso eu quero resgatar aqui uma máxima de Tim Ferriss que diz o seguinte: estar ocupado é muito diferente de ser produtivo. Gente, eu acho incrível essa frase. E é isso mesmo. Você pode ficar envolvido numa série de coisas sem tempo para respirar e não ser produtivo. Porque estar ocupado é você não ter brechas na agenda. Ser produtivo tem a ver com fazer aquilo que realmente importa, aquilo que é trabalho relevante. Por que nós nos deixamos levar pela falsa produtividade? Um estudo da Harvard Business Review trouxe luz a essa questão. E trouxe luz de um jeito que todos nós conseguimos compreender facilmente. Por que somos invadidos pela falsa produtividade? Porque a gente entende muitas vezes que estar em reunião é ser produtivo. Só que as reuniões demais impedem exatamente que sejamos produtivos. Reuniões são compromissos com data e horário marcados na agenda, com a presença de outras pessoas. Então, esses momentos trazem a ideia de que nós estamos nos dedicando a um trabalho relevante. Só que não, você sabe, quantas e quantas vezes você está em reuniões e pensando, gente do céu, tanta coisa para fazer e aqui essa enroleira toda. Só que o problema não são apenas as reuniões. Existe também a questão das tarefas de baixo valor, aqueles projetos que alguém num determinado dia disse que precisavam ser feitos, você topou liderar esse projeto, hoje ele exige 10 horas da sua semana, mas se refletisse bem, chegaria à conclusão de que, caramba, a gente tinha que parar logo isso, porque está torrando dinheiro, o tempo de muitas pessoas e também não vai dar em nada. Pensa um pouco, a sua falsa produtividade, se você já caiu nessa armadilha, é bem provável que veio exatamente daqui. Quais são os sinais inequívocos, dessa falsa produtividade então? A sua agenda, ela vive lotada, mas aquilo que é crucial fica para depois. A sua consciência, inclusive, diz assim, nossa, você só colocou 1 hora nessa semana em tal trabalho, mas é aquilo que no final das contas é importante nesse ano. E você pensa daí, meu Deus, na semana que vem eu tenho que dedicar tempo a isso, e não é apenas 1 ou 2 horas. Você mede o seu dia pela quantidade de tarefas, pelo número de itens que tica lá na sua lista de coisas a fazer, e não por aquilo que provoca impacto. Ou ainda, você se sente produtivo simplesmente porque responde todos os e-mails e não deixa ninguém no vácuo quando entra em contato no WhatsApp. Isso tudo é cortina de fumaça, gente. Como sermos produtivos? A primeira questão, então, é focarmos o nosso tempo naquilo que realmente importa, sem nos deixarmos levar pelas urgências ou pelo volume de tarefas. Às vezes a gente vê pessoas perdidas e ao invés de continuarmos naquilo que precisa ser feito, podemos ir lá e acompanhá-las por causa de um efeito manada, por exemplo. Não, você não vai fazer isso. E eu tenho 3 dicas para deixar para você que são extremamente relevantes e fazem com que, consequentemente, a falsa produtividade nem chegue perto de você. A primeira das questões é a seguinte: estabeleça metas de impacto, não de volume. Pense em qualidade, não em quantidade.
Ao invés de colocar na sua agenda hoje 8 tópicos para serem cumpridos, primeiro pense, quais são os 2 que eu realmente preciso fazer? Você cumpriu esses 2? Ok. Você vai fazer os demais. Senão eles vão ficar para amanhã. Você não tem 8 coisas relevantes para hoje. Talvez você tenha 8 ao longo da semana. Reserve também blocos de tempo para cumprir cada uma dessas tarefas importantes. Se são 2 hoje, por exemplo, no período da manhã, separe um tempo para cumpri-la. A segunda no período da tarde, ou se no máximo você precisa de 2 horas para cada uma delas, então fecha isso tudo pela manhã. Aí sim, não só você terá a sensação de produtividade, como realmente foi produtivo. E, por fim, uma dica que eu diria muito relevante aqui, que é avaliar a sua produtividade semanalmente, sempre às sextas-feiras. Olha para a sua rotina dos dias anteriores e confira ali se você realmente colocou o seu tempo naquilo que precisava ser feito, se você não foi invadido pelas urgências, se não foi impactado pelas coisas de última hora que foram aparecendo, ou tarefas que simplesmente traziam prazer, mas que nem deveriam ter sido anotadas ou trazidas para a sua rotina. E se você precisa mudar alguma coisa, já aproveite nesse mesmo momento para planejar a rotina da semana seguinte. Afinal, estar ocupado é muito fácil, mas ser produtivo depende, antes de mais nada, de você ter clareza e propósito no seu trabalho. Ok? Pense nisso.